Gente, hoje a gente vai falar de uma coisa que tem muitas pessoas que têm muita dúvida, que é sobre foto, e a colorimetria me ajuda bastante a entender como a câmera funciona. E hoje eu quero explicar para vocês como é que a gente tem hoje uma câmera que capta as cores, né? As cores dos objetos. As mesmas cores que a gente está vendo, a câmera capta. E isso é algo muito fantástico e hoje eu quero compartilhar um pouco para vocês de algumas teorias, como aqui tem a teoria tricromática, que é uma coisa muito legal. Lembrando que isso aqui não é um curso de fotografia, são só algumas dicas, né? No meu curso de colorimetria, o intensivo, eu entro bastante nesses temas. Hoje é uma dica, assim, que vai fazer diferença no trabalho de vocês, que vão te ajudar. E se essas dicas que eu tô te dando tá sendo boas, estão agregando valor na vida de vocês, compartilhe com outras pessoas para que a gente possa ajudar e alcançar outras pessoas também que precisam de ajuda. Porque conhecimento é importante compartilhar. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce. É verdade? Vamos começar? Gente, hoje então a gente vai falar sobre foto e a colorimetria. Como que foi que deu esse desenvolver das teorias das cores até a gente chegar num objeto maravilhoso que é a câmera? Como foi que a câmera conseguiu captar imagem colorida? Isso é algo muito fantástico e algum dos problemas que a gente tem, né, como criação de cor inexistente. Sabe quando vocês tiram aquela foto que fica meio pixelizada em alguns pontos? Ou às vezes a cor não fica muito legal, tanto das cores que você colocou ali, quanto também da luz que você colocou. Às vezes não realça a maquiagem, às vezes não realça a textura. E isso tudo a gente entende melhor quando a gente entende a teoria das cores. Por quê? Para fazer uma foto bonita, nítida, com uma resolução assim bem semelhante ao real, ao que a gente enxerga, a gente tem que utilizar a luz. E a gente tem que lembrar que a luz é o quê? É cor. Então toda vez que a gente liga o nosso LED ou o nosso ringue, a gente também tá ligando cor, entende? Então esse é o fator principal de às vezes as fotos não tá saindo bacana. Então vamos lá. O que é a luz? Gente, a luz é um fenômeno físico que é visto pelo olho, né, percebido pelo olho e interpretado no nosso cérebro. Nós experimentamos a cor apenas pelo sentido da visão. Nenhum outro sentido pode perceber a cor. Mas como que isso ocorre? Os nossos olhos é capaz de perceber a frequência ondulatória de cada cor. A teoria de Newton comprova que as cores existem frequência. Cada cor tem uma frequência ondulatória. A luz viaja em frequência ondulatória, correto? E os nossos olhos é capaz de captar essa frequência das cores. Cada cor tem uma frequência. E aqui eu coloquei o prisma, que foi aonde ele comprovou, e aqui a gente tem as variações, que é medida em nanômetro, né? Então o violeta tem de 380 a 450, o azul de 450 a 500, o verde de 500 a 570. Tá vendo como a variação é pequena? Então se uma cor que eu estou vendo ali, se ela muda essa frequência ondulatória, quer dizer que a cor mudou. Se aquela frequência muda, quer dizer que a cor mudou, ok? E aí o amarelo de 570 a 590, o laranja de 590 a 610 e o vermelho de 610 a 750. E os nossos olhos captam essa ondulação das cores. A luz, quando ela reflete, que ela bate em algum objeto, aquele objeto absorve e reflete aquela ondulação para os nossos olhos. E é assim que a gente percebe, porque aquela ondulação ali volta na nossa retina. Para vocês entenderem esse processo da visão, a gente chega na teoria tricromática, que ela explica como é que o olho
vê as cores e como o processo fisiológico, o processo do nosso cérebro, né, o psicológico, influencia na percepção das cores. O nosso cérebro sempre vai tender a compensar essas cores. Então a teoria tricromática, ela é uma teoria que foi feita por Thomas Young e Helmholtz. E essa teoria só foi comprovada de fato em 1960. Olha como é recente. Mas essa teoria já existe lá nos anos de 1700 e alguma coisa. Mas só foi comprovada em 1960. O que é essa teoria? Vou falar resumidamente. A teoria deles diz o seguinte, que a nossa retina, ela possui cones e bastonetes que são sensíveis a 3 comprimentos de ondas. E que essas cores, quando a gente junta elas, ela forma a cor aditiva, que é o resultado branco que a gente vê. Então essas cores são o vermelho, o verde e o azul. Se a gente junta essas 3 cores, a gente tem as cores aditivas, que o resultado forma o branco. Isso quer dizer que os nossos olhos enxergam em RGB, exatamente, que ele reproduz em RGB as imagens. Como que isso funciona? Assim como as câmeras, aqui tem um objeto, eu estou olhando, por exemplo, aqui para os celulares e para o meu marido, meu olho vai formar essa imagem lá na minha retina, vai ter essa imagem pequenininha lá na minha retina, e aí esses cones vão vibrar conforme a imagem que eu estou vendo. Se algum pedaço da imagem tiver branco, preto e as outras cores, esses cones vão oscilar, e é essa oscilação, essa vibração dos cones que o nosso cérebro vai falar, tá vibrando 2 cones, então é a junção desses 2 cones que vai dar aquela cor. Ou então, tá vibrando só um, então é só uma cor ali que é daquele cone. Ou se não vibrar nenhuma, é o preto, beleza? Então deixa eu explicar certinho. Para eu enxergar o amarelo, a cor amarela, eu preciso da vibração do vermelho e do verde. Vamos supor que eu tô vendo uma margarida. O meu olho vai registrar aquela imagem, projetar lá na retina, e aquele formato ali das pétalas vão ter a vibração de onde é amarelo dessas 2 cores, e aí eu vou ver aquele pedacinho ali daquelas pétalas amarelo. Então acontece dessa forma. Se eu vibrar o vermelho e o azul, eu vou ver o magenta. Se eu vibrar o verde e o azul, eu vou ver o ciano. Se eu vibrar os 3 cones ao mesmo tempo naquele pedacinho da retina, eu vou ver o branco. E se eu não vibrar nenhum, é o preto. Quando não tem vibração nenhuma, eu vejo o preto. Beleza. Mas para que eu preciso saber dessa informação? A câmera do seu celular funciona exatamente dessa forma. As câmeras funcionam assim. Elas captam a imagem, projetam nos seus receptores lá dentro delas, nessa mesma escala de cor. E aí é aonde que a gente tem que entender algumas coisas. Por que às vezes a gente tira a foto e sai com a pele estourada? Porque juntou muita luz e aí projetou o branco lá dentro e saiu uma foto estourada. Então eu vou explicar melhor como que é que isso acontece. Mas basicamente não só a reprodução da imagem das câmeras são semelhantes aos olhos, mas também tem outra coisa que é muito semelhante, que é o obturador. O que é o obturador? O obturador é aquela capinha que fecha na câmera. Quando a gente coloca o nosso celular diante de muita luz, ele vai compensar o seu balanço de branco com esse obturador. E aí funciona da mesma forma que os nossos olhos. Quando a gente está diante de muita luz, o que acontece? Fecha, né? Então... Pergunta, vai ficar salva? Vai! Vai ficar salva sim. Estão entendendo, gente? Sim, gente, eu vou deixar ela salva, mas prestem bastante atenção, porque para eu fazer essa live, eu juntei 4 tipos de conteúdo pra gente fazer essa live. Gente, então é isso. Para eu entender os efeitos com a minha câmera, que as minhas fotos não tá saindo legal, eu preciso entender no
que elas foram inspiradas. E as câmeras, elas foram inspiradas nos olhos. Assim como essa projeção das imagens na tela é através do sistema aditivo de cor, né, de cor-luz, assim como os olhos, tem também esse negócio do obturador de fechar e abrir, que quando a gente tá, né, num ambiente que tem muita luz, a gente também tem essa função nos nossos olhos. Mas o celular não tem um dos efeitos, e é esse efeito que faz a gente olhar para nossa foto e falar: tá diferente do que eu tô vendo. Mas vamos lá que vocês vão entender. A primeira fotografia colorida que foi possível ser feita foi por James Clerk Maxwell, e foi em 1861. E ele usou também o sistema de cor-luz, de cor aditiva. E depois vieram os irmãos Lumière, que também fizeram o primeiro processo colorido viável de fotografia. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar nesse nome Lumière. Eu vou depois falar onde é que vocês viram, mas os irmãos Lumière fizeram esse primeiro processo em 1907. E aí depois chegou a Kodak, e a Kodak fez uma coisa revolucionária, que foi em 1930, e ela fez o seu primeiro filme utilizando o sistema de cor subtrativo, que foi diferente desses outros anteriores. Porém, a nossa câmera, a foto digital, ela é projetada numa tela, e essa projeção é feita através de uma luz. Então isso significa que as cores que a gente vê ali na tela do celular só é possível existir através do processo aditivo das cores que projetam ali para a gente poder ver a tela. Então, o que o celular tem, ou o que o celular falta ter? Gente, é o processo fisiológico. Lembra que eu falei que o cérebro, ele interpreta as cores? Pois é, o celular não tem essa interpretação fisiológica. Como assim? Quando a gente faz uma maquiagem, a gente tá o quê? Com nossos olhos adaptados para ver aquela cor. Quando a gente liga as luzes, a gente ainda tende a ver ela da mesma forma, com o seu processo original. Por que isso acontece? Porque o cérebro e a retina, ele compensa para você ver o estado original das cores. O celular, ele não tem um cérebro por trás para compensar as cores. E aí, a hora que você liga o seu LED, lembra que eu falei que o LED é luz, né? Que é cor, a luz é a cor? Então, quando você liga o seu LED, significa que você tá ligando cor. E aí, aquelas cores que você tá vendo, elas vão tender ou mais pro amarelo ou mais pro azul, ou não vai ter nitidez nenhuma. Por que isso ocorre? Ocorre pelo seguinte fato: a unidade de medida de temperatura da cor das lâmpadas é em Kelvin. Quanto menor for os kelvins, mais amarelo mais vermelho, vai ficando mais vermelho. Quanto maior, mais azul, até chegar numa cor bem violeta. Essa faixa aqui que eu imprimi para vocês tem como referência a cor do dia, da luz do dia. Então aqui, ó, 2000 Kelvin quer dizer que é o nascer do sol, ou o pôr do sol também, né? Também tem referência com a luz da vela. Então a luz de uma vela, a gente sabe que ela é bem assim, bem laranja, uma cor que é meio vermelho, meio amarelo, e aí ela vai aumentando até ela ficar totalmente branquinha, e depois ela vai ficando azulada. Quando tá muito azul, se parece com um dia nublado, ou então sobre uma luz do céu mesmo azul. A luz ideal pra gente fazer as fotos é nesse daqui, que é 5500K, porque ela é uma luz que a gente chama de neutra, não tem influência dessas cores, ok? Então, o que acontece? Quando a gente coloca meio a meio, tem pessoas que pegam lá o seu LED, tá lá escrito lá 3.200 e 5.000, 5.500. Aí eles vão e balanceiam isso daí. O seu celular vai captar aquela coloração de 3.200 na sua imagem. Quanto mais amarelo você colocar, mais amarelo o seu celular vai ver. Só que os seus olhos não vão estar vendo aquilo. E é aí que mora o que da questão, que a gente tem que o quê? Intuir as coisas. E também tem que fazer teste, fazer a captura da imagem das duas formas. Uma neutra, totalmente neutra, e uma com um pouquinho de amarelo para ver o que a gente gosta, ok? Pele negra
negra é a pele que mais fica acinzentada. Por que ocorre isso? Tem outro fator também. A câmera, ela não tem essa compensação fisiológica. E tem uma parte da colorimetria que fala sobre contraste simultâneo. Esse contraste simultâneo, o que acontece? Quando você coloca uma coisa que é de uma tonalidade complementar ou de uma tonalidade diferente daquele grande campo que tem uma outra coloração, aquela cor que você colocou ali no meio ou vai tender para ser mais frio ou vai tender para ser mais quente. A gente sabe que a pele negra, quando a gente olha, todo mundo vê a pele negra como quente, né? Como uma pele mais escura. Então, se a gente for fazer uma foto de uma pele negra numa parede que é totalmente branca, com uma luz branca, vai acontecer esse negócio de contraste simultâneo. O que vai acontecer? A parede branca vai refletir a luz naquela pele e a pele vai o quê? Vai refletir e a pele vai refletir de volta, né? Aquela coloração branca, porque acontece meio que uma coloração ali que não foi feita. A gente não quis fazer aquilo, mas acaba parecendo que foi feito. Então, um dos grandes problemas de fazer pele negra com fundo branco, com a luz totalmente branca, é esse acinzentamento na foto. A gente não tá vendo que a pele tá acinzentada, a gente só vai ver que tá acinzentado na foto, por causa desse contraste simultâneo das coisas. Isso também ocorre em vários outros fatores, né, que dá problema na foto. Não vou entrar aqui em todos, porque senão essa live vai ficar dando 5 horas, mas por que eu coloquei a minha parede cinza? Quem aqui começou a me seguir há muito tempo atrás? Manda coraçãozinho aí, quem já me segue há muito tempo. Aqui eu tô falando para celular, que é uma coisa mais simples, porque o celular não tem os recursos de uma câmera profissional. O intuito hoje não é dar um curso de fotografia, só dar umas dicas para que vocês consigam fazer as fotos no celular sair boa. E entender os problemas básicos que uma iluminação pode provocar para uma câmera de celular, né? Exatamente. Estão entendendo? Manda coraçãozinho aí quem entendeu. Então, beleza. Gabriela, te conheci esse mês e te amei. Oh, que bom, fico feliz. Gente, quando eu comecei a fazer foto, que eu quis investir em fotografia, eu pintei toda a parede que eu uso hoje para fazer foto, eu pintei ela de cinza, um cinza mais claro, e eu coloquei um plotter, que era a minha logo, e esse cinza era um cinza mais próximo do preto, era um cinza mais escuro. Quem que lembra dessa logo, dessas fotos que eu fazia assim? Por que eu tinha feito aquilo? Aquilo já era a minha tentativa de quê? De acertar na foto. Mas de fato eu só fui entender mesmo quando eu fiz um curso de fotografia. E aí eu tirei aquele plotter e pintei a parede toda de cinza. Hoje a minha parede é cinza e eu mudei a coloração do cinza que eu usava antes. Nas lives anteriores eu falei sobre tom rompido, que a cor cinza, ela pode ser aquecida por uma cor quente e ela pode ser esfriada por uma cor fria. Ela aceita as duas interações. Por quê? Porque ela tem uma neutralidade, né, que aceita a gente fazer essas coisas. Então, isso quer dizer que é o fundo perfeito para eu fazer uma foto. Ela não vai interferir da forma como a parede branca ou as demais colorações faz, que é esse contraste simultâneo das coisas. Que acontece que a gente faz uma foto de uma modelo numa parede, por exemplo, vermelha, o contraste simultâneo ali vai fazer o quê? Esfriar a pele da minha modelo, porque o celular não tem o fator psicológico. Quem tem é só a gente, que a gente tem cérebro, o celular não. Então o que acontece? Quando a gente faz foto com uma parede que é branca, como eu falei, ela vai refletir mais a luz, ela vai tender o quê? Vai tender a ter uma foto um pouquinho mais escura, vai estar mais pigmentada as coisas, porque vai ter aquela compensação. Então, o que eu recomendo? Que vocês tenham uma parede azul, ou que vocês tenham uma parede cinza médio, nem um cinza claro, nem um cinza escuro, porque a foto também feita numa parede preta, o celular também vai refletir, vai concentrar todas as luzes, né? Aliás,
todas as luzes vão estar refletindo apenas, né, sendo refletida apenas pela pele da modelo. Então isso tende a dar umas estouradas, ou às vezes não realçar, ou você tem que regular muito aí a sua câmera, seus LEDs, para você ter uma foto bacana com um fundo preto. É bonito? Eu acho lindo, mas é difícil da gente acertar, é mais difícil. É possível. Da Laís Makeup. E o fundo rosa, o que você acha? Sabe que eu amo, né? O fundo rosa é qualquer outra cor, ela vai interferir na pele, porque é aquilo que eu falei, é o contraste simultâneo. O celular, ele sempre vai tentar balancear as cores, entende? E aí, por exemplo, o fundo preto que eu falei, o preto ele não reflete a luz, ele reflete muito pouco, então ele absorve toda a luz. E aí, o único ponto de refletância que a gente vai ter é a própria modelo. Então, tender a estourar no fundo preto também é mais fácil. No branco também acontece a mesma coisa quando a gente está fotografando uma pessoa de pele mais negra, porque o branco ele reflete, bate ali na pele e a gente sabe que a nossa pele ela reflete luz também. Então, vai dar esse monte de impulso de reflexão na tela, né? E o celular vai ficar loucão. O que a Laís está fazendo? Falou, agora eu apago todas as luzes do teto e deixo só um LED. Tô gostando. Sim, isso é outra coisa boa também, que a gente pode desligar a luz que a gente tem. A luz que eu tenho aqui no meu estúdio, ela é de 5.500. Ela é uma luz horrorosa, porque ela fica de pendurada, mas é a única luz que eu encontrei que ela tivesse uma projeção, né, da luz aqui toda no meu estúdio de um ângulo de 360 graus, sem ser aqueles LED que fica no teto, porque aquele ali, a direção dele é mais ali sobre o lugar que ele tá. Então, como aqui no meu estúdio o lugar da lâmpada fica bem no meio, para eu aproveitar melhor aquele LED que fica retinho no teto, eu teria que colocar a minha cadeira ali no meio para eu ter um aproveitamento e não ter sombra. E aí, essa luz de penduradinha que eu uso, ela é um 360, então ela me ajuda a organizar melhor o meu estúdio. Então, posso colocar uma cadeira de cá, colocar outra de lá, que a coloração vai ser quase que a mesma. A Di Garcia perguntou, a única cor que não vai interferir é o cinza. Sim, o cinza é uma cor que não tem tanta compensação assim, né? Esse contraste simultâneo das cores não acontece frequentemente. Lógico que muita coisa pode acontecer. Dependendo do cinza. Por isso que eu mudei para o cinza médio, a coloração. Outra coisa também é que eu vejo que as pessoas, por exemplo, colocam as luzes muito em cima da modelo, que foi a dica que eu dei na live passada. E aí, o que o obturador da câmera vai fazer? Vai fechar, porque tá vindo muita luz refletida da pele da modelo, ele não vai dar conta de enxergar aquilo tudo, ele fecha. O que acontece? Não tem nitidez, ou a cor não é a cor que vocês queriam, fica uma foto mais escura. E eu quero dar vou fazer umas coisas aqui agora, a gente vai mudar, porque eu quero mostrar como acontece isso na prática. Na teoria, gente, colorimetria na teoria é lindo, é maravilhoso, mas na prática é totalmente diferente. Muita coisa pode dar errado. E hoje eu vou mostrar o que acontece nas luzes, pra gente poder fazer isso. Eu queria muito estar com a modelo aqui hoje, mas infelizmente não pude. Pergunta? Muitas perguntinhas do pessoal. A Jéssica falou, mostra pra gente a sua lâmpada, por favor. E a Gabriela perguntando, mostra um tom de cinza neutro, please. Gabi, no finalzinho da live a gente vai mostrar uma prática pra você, a gente vai mostrar. A gente vai ver agora, a gente vai colocar agora aqui as coisas, vamos mudar pra lá, pra eles verem? Vamos. Gente, vocês estão entendendo? Mandem coraçãozinho aí quem estiver entendendo. Ó, aqui a gente tem a nossa luz, né? Eu vou colocar ela aqui, ó, em 100. Olha aqui pra vocês verem. Vou colocar mais pra cá esse celular pra vocês entenderem. Ó, aqui, ó, em 3.500 eu coloquei 99, ok? E em 3.200 eu coloquei 0. E olha lá para vocês verem. 5.500 tá 99. 3.200 tá 0. Aí eu troquei.
Então olhem para vocês verem que a cor tá bem, uma luz bem branquinha. Eu tô conseguindo ver tudo, tá vendo? Tirem print, por favor, dessa tela, que agora a gente vai fazer uns exercícios. O LED é de 600? Sim, é de 600. Então, eu não tô usando uma câmera, eu não uso ISO, tá? Eu tô usando o celular. Esse celular que eu tô fazendo, ele é um iPhone 7 Plus, tá bom? Então, tirem print, por favor. O que que acontece? Pode mudar? Então, beleza. Então, agora eu vou mudar. Eu vou colocar o de 3.200, eu vou colocar 99 e eu vou colocar o de 5.500 zerado. E olha lá para vocês verem como que vai ficar. Aqui a gente percebe que a mudança não foi tanta, mas agora a gente vai perceber que foi mais. Ó, tira print aí. Isso daqui tá em 3.299 e 5.500 tá zerado. No celular também tem ISO. Então, eu não mexo na configuração do celular, porque quanto mais a gente mexe no ISO do telefone, mais a gente perde qualidade. O meu intuito é vocês saberem regular as luzes, entende? E não ficar precisando ficar configurando toda hora que vocês estiverem num ambiente diferente, tá? Quando a gente aprende a mexer com as luzes, a gente fica muito mais fácil da gente tirar uma foto. Eu acredito que a gente tem que buscar facilidade pro dia a dia, tá bom? Então, o que que acontece? Tira um print daí também. Olha para vocês verem como tá amarelo. Como tá amarelo. Eu, quando olho para aquele banquinho com aquela menina, eu não vejo que tá amarelo do tanto que tá aqui no meu celular, na câmera do meu celular. Por isso que é importante a gente entender que o celular não tem o fator psicológico, ok? Então, quando a gente mexe na cor amarela do LED aqui, de 3.200, a gente vai mexer com a qualidade da nossa foto também. Agora a gente vai para outro exemplo, vou tirar aqui, vou colocar na cor que tava antes e eu vou colocar bem em cima da menininha, que é o que o povo faz. E olha lá para vocês verem, vocês não conseguem mais ver a nitidez, tá vendo? Dos olhinhos, das peninhas que ela tem na asa, tá vendo? É isso que acontece quando vocês colocam muito perto, perde a nitidez. E se eu der zoom, só colocar solar, a gente vai ver que ficou até um pouco azulado, tá vendo? Que a luz ficou azul. Vocês percebem que a banqueta ali ficou azulzinha? Deixa eu tirar esse trenzinho aqui. Tirem print aí para vocês verem. Então é isso, gente, que acontece. Então a gente tem que ter uma angulação boa, tá? Um espaçamento bom, tá? Das luzes. Como que eu sei que a minha luz tá com um zoom legal? É uma distância boa. Vou mostrar para vocês aqui agora. Vou chegar mais para cá, ó. Vocês percebem que o ponto que tem mais luz da banqueta, num diâmetro mais ou menos de um metro e meio aqui, mais ou menos. Distância de 1,5 metro. Não, eu tô falando a projeção da luz na parede. A projeção da luz na parede está mais ou menos de 1,5 metro, entende? Então, o que que acontece? O meu LED da parede tem 1,5 metro, 1,20 metro por aí. Só que da minha menininha, ele tá perto. Ele tem mais ou menos uns 60 centímetros. O que eu indico é fazer foto com um LED o quê? Um pouco mais longe da modelo. Por que isso? Porque a gente tem um celular muito bom que dá zoom. E o zoom, a gente pode dar de até 1.9. Chegando em 2 já começa a distorcer a foto, tá? Então o zoom que eu dou é de até 1.9, mais que isso eu não dou. Se tiver muito distante, aí eu chego mais perto, tá bom? Essa distância, ela é ideal para eu fazer uma foto. Por quê? Porque eu consigo observar a cor do vestidinho da menininha, é um laranja, tem alguns pontos que ele é amarelo e de fato é assim, e eu consigo ver bem as asinhas e a sombra dela. Prestem atenção nessa sombra que ela tá projetando do banco. Ela tá uma sombra mais difusa, ela não tá uma sombra dura. Quando fica muito perto a luz da modelo, né, ou da coisa que vocês querem fotografar, fica muito dura as sombras, ficam assim muito marcadas, ficam bem pretas. E a gente quer o quê? Realçar
a maquiagem. A gente não quer capturar a sombra, essas sombras mais assim. Quando a gente faz um curso de fotografia, eu indico fazer um curso de fotografia com fotógrafos que dão curso para maquiadores. Por quê? A fotografia, ela é uma captura de quê? De luz. E os fotógrafos gostam de capturar o quê? A luz, o momento, né? A sensibilidade da foto, que é todo esse contexto daquele momento. E aí a gente não quer esse tipo de coisa, porque acaba realçando muita sombra. Às vezes a pose que a pessoa quer fazer a foto não é a pose que vai melhor mostrar o nosso trabalho, porque às vezes bota o modelo para olhar para baixo de um jeito que não favorece o contorno do rosto dela, que a gente levou horas ali para fazer aquele contorno, e aí a gente tende a não gostar das fotos feitas por fotógrafos. Isso é uma coisa muito real. Quem já passou por isso aí, manda coraçãozinho aí pra eu ver, porque meu Deus, quando eu vejo as fotos assim que eu faço as minhas noivas, ficam lindas as fotos, mas tipo assim, tem umas que é feito muito perto que eu não gosto, que fica muito marcado, né, assim, as sombras, eu não gosto. Eu acho que fica ruim. Enfim, então o que acontece? Me mandaram perguntas sobre pose, o que eu faço para ter uma pose boa. O objetivo da gente tirar a foto é o quê? Mostrar a nossa maquiagem. Tem modelo que tem uma pose favorita, que gosta, né, de fazer foto em determinado ângulo. Só que a gente tem que o quê? Colocar esse rosto melhor na nossa fotografia. Então o que eu indico? Se a modelo for alta e você não conseguir capturar essa imagem, ficar tremendo e tal, pede para ela sentar num banquinho mais baixo. Essa banquetinha ela abaixa e levanta, então dá para todas as modelos sentar aí. Ok, a modelo sentou, pergunta qual é o ângulo que ela gosta de fazer sua foto. Se for de lado, dos ladinhos, aí você vai colocar, vai mexer a sua câmera para encaixar melhor o rosto da sua modelo ali na câmera. Lembrando que algumas coisas, tanto para fotografia quanto para as nossas fotografias de maquiador, não são legais de ser capturada. Como por exemplo, tem pessoas que querem tirar a foto do cílio ali do olho e acaba o quê? Pegando a orelha da modelo. O maquiador, a gente tem que entender que a cena tem um protagonista e a gente tem que identificar ele na nossa foto. Se a gente quer tirar uma foto dos cílios, dos olhos, da sobrancelha ali da lateral, a gente vai colocar essas coisas na foto e não vai tirar foto da maior parte do cabelo, da maior parte da orelha, entende? A gente tem que ter o quê? Um protagonista central, sempre que a gente for fazer a foto. Outra coisa, quando a gente faz foto de uma modelo muito alta e que a gente não coloca ela nesse banquinho, às vezes a gente vai captar a imagem do quê? Do nariz da modelo. E aí é aonde que eu falo que é a famosa foto de defunto, porque a gente fica vendo os buracos do nariz. Tem modelo que tem piercing no nariz, daqueles de rodar. Aí o que elas fazem? Às vezes elas tiram, ou às vezes elas rodam ele de uma forma que ele ainda tá lá dentro do nariz. Não sei como que elas fazem aquilo, mas é incrível. E aí a gente vai fazer a foto e parece que tem um tatuzão lá dentro do nariz da modelo. E aí aquilo acaba com a gente, porque nenhum tipo de corretor vai conseguir arrancar aquele negócio lá de dentro. E aí a gente vai ouvir nos comentários, a modelo tá com o nariz sujo, a modelo tá assim, a gente fica muito chateado com esse tipo de comentário. Mas por quê? Porque a gente tem que entender que a gente tem que ter um protagonista. E esse protagonista nunca vai ser o buraco do nariz da modelo, ok? Então o que tá no centro da tela é o seu protagonista. Por que eu gosto de fazer foto um pouco mais de longe? Tem pessoas que falam, você não tira a foto do rosto da modelo assim, só o rosto. Por que eu não faço isso? Cada um tem um estilo de fazer fotografia. Eu gosto de fazer de uma forma que eu consiga também captar essa nuance aqui, ó, da luz, quando a luz começa a ficar mais quando ela começa a escurecer, tá vendo? Porque eu acho esse efeito bonito nas fotos. Eu acho que fica bem legal, entende? Mas o ponto central é que as pessoas entendam o propósito da minha fotografia. Eu tô vendendo uma imagem de uma mulher completa. Eu não tô vendendo a imagem da minha fotografia só de determinado ponto do rosto. Eu tô mostrando que muitas das minhas fotos, elas têm uma intenção
um pouco diferente, tem uma mensagem por trás, que é realçar tanto a pose com a personalidade da modelo. Tem modelo minha que são pessoas assim, que tem uma personalidade muito forte, sensual, tem outras que é mais delicada, entende? E aí, quando a gente faz essa captura da imagem, ali do busto dela junto, a gente consegue colocar também esse sentimento da modelo na foto. E aí, a nossa foto não fica só uma foto de uma maquiagem. Tem um sentimento, tem uma mensagem por trás das nossas fotos. Então, eu sempre tento captar essa mensagem dessa mulher ideal que eu quero vender, daquela maquiagem. E agora eu vou voltar aqui pra gente abrir as perguntas. Então podem mandar perguntinhas aí que meu marido vai ler pra gente poder responder vocês. Fotos para mulheres de pele negra e pele oriental. Qual a orientação? Pele negra e oriental. Tem uma técnica de pele negra que eu não falei aqui. Como que eu faço a foto de pele mais negra? Se eu usar essa 5500 em 100%, vai ter o quê? Contraste muito grande da pele dela com a luz e com a própria parede. Então vai tender a cinzentar. Então eu coloco aqui 5.000, mais ou menos 50%, e 3.200 eu coloco uns 75%. Por que isso? Porque o amarelo, ele adapta melhor na pele negra. A luz amarela, ele adapta melhor. E assim eu não vou ter esse contraste tão grande quanto eu teria com a luz muito branca fotografando essa pele. Outra dica, gente, essa dica quem me deu foi a Sabrine, uma amiga que eu tenho do grupo de maquiadoras, que ela é fotógrafa, que a gente troca muitas figurinhas e que é uma pessoa muito maravilhosa. Quem conhece a Sabrine aí, manda essa live pra ela que eu tô falando dela. Eu gosto muito de dar crédito a quem me ensina, quem me ajuda, quem me agrega valor, que eu acho que assim a gente gera mais valor ainda. E a Sabrina, ela me deu uma dica da gente fotografar a pele negra um pouco mais de cima, com um pouco mais de imponência, sabe? E isso tem dado muito certo. Por exemplo, se eu deixo o meu celular aqui para fotografar normalmente, a pele negra eu vou dar uma inclinadinha nele assim, ó. E isso dá uma imponência muito grande, né, para beleza negra. Para oriental, o que eu sugiro é que você faça teste nessas luzes para que você tenha uma boa compensação dessas luzes, porque a gente tem pele oriental que é mais clarinha, a gente tem pele oriental que a pessoa pintou o cabelo de outra cor, a gente tem pele oriental que tem um cabelo normalmente preto, que dá muito contraste nas fotos. Então existem diversas maneiras, diversas belezas orientais, né? Então a gente tem que o quê? Fazer teste de luz, assim como na pele negra. Essa regrinha que eu falei da pele negra para luz, ela também não vai ser uma receita de bolo. Não vai ser sempre que vai ser essa luz. Sempre vai depender. Quando eu faço as fotos de pele negra, o que eu faço? Eu faço a primeira, vejo o posicionamento, a cor, se tá condizendo com aquilo que eu tô vendo ou não. Eu comparo. E aí depois eu troco as frequências ali da cor. E aí eu vejo se aquela cor tá boa, né? Se ficou melhor, se aquela coloração que eu coloquei naquela luz, se ela vai dar um contraste melhor com o que eu tô vendo, se vai estar mais real. Então, assim, foto é uma coisa que a gente tem que perder o medo para fazer. Eu prefiro Sara. Foi isso que em todos os cursos de fotografia e trocando figurinha com os fotógrafos também, foi uma dica que eles me deram. É muito mais fácil a gente acertar a luz do que a configuração do celular para luz. Por quê? Porque se eu configuro ele para uma determinada luz, ele só vai me responder naquela luz e naquela coloração de pele. Se eu sei regular as luzes, isso torna muito mais fácil. Então não vou perder tanto tempo mexendo ali na configuração do celular. O celular, ele é diferente da câmera. Gente, câmera é uma coisa. Isso aqui tudo que eu tô falando é para celular, tá bom? O que você acha da luz atrás da modelo? Sim, a luz atrás da modelo, ela dá um efeito muito bonito, porque ela dá contorno, mas você não pode projetar ela nas costas da modelo, porque senão o celular vai tentar compensar ali aquelas cores e não vai sair uma foto legal. Outra coisa também é a coloração da luz que você coloca atrás. Tem pessoas que colocam luz colorida e tal, e aí é onde entra a harmonia das cores. A
cor que tá atrás, ela tem que ter uma relação com a sua maquiagem também, porque ela acaba sendo um dos elementos da sua foto. Então ela tem que ter uma coerência, ela tem que ter uma conversa com aquilo que você tá fazendo, com aquilo que você tá mostrando. O que é morfopsicologia? Então, a morfopsicologia é o estudo do ser vivo, né? Do que as nossas formas refletem no nosso psicológico, no nosso modo de agir. É isso que é a morfopsicologia. Então, determinado formato, determinado arquétipo, ele reflete uma certa mensagem. Ele nos passa uma certa mensagem intuitivamente, entende? Pergunta de $1 milhão. Qual o melhor LED indicado para as fotos? Qualquer um. Qualquer um, gente. Sabe por quê? Porque desde que você saiba posicionar o seu LED com a distância que a luz se propaga, que pegue ali todo o busto ali da modelo, toda a parte que você quer fazer a foto, qualquer LED é bom. Tem pessoas que ficam, eu não sei se eu compro ring, se eu compro LED. Boa pergunta essa daí que eu fiz pra mim mesmo. E aí eu já vou responder. O que é melhor? Ring ou LED? Os dois são igualmente bons. São duas fontes de luzes muito boas. O que vai diferenciar um do outro é o que você quer mostrar com as suas fotos. Se você quer mostrar a textura, que é o brilho, né, labial, se é gloss, se é textura de pele, textura às vezes do pelo, da sobrancelha, do glitter, a textura dos cílios, isso tudo é textura. Se você quer capturar esse tipo de coisa, o melhor é o LED. Se você quer suavizar a pele, não quer mostrar a linha de expressão, suavizar as sombras, suavizar algum tipo de textura que a pessoa tem, espinha, manchinha, que é mais altinha, né? Tem umas pintinhas que são mais altas. Se você quer suavizar, aí o melhor é o ring. Então, vai depender do seu trabalho. Se você quer uma foto que eu chamo que é polida, ou se você quer uma foto que tem mais textura. Para fotos de noivas, o que é melhor explorar? Fotos de noiva. Se você é um maquiador e você quer fazer uma foto de uma modelo produzida de noiva, para chamar a atenção de potenciais noivas reais, o que eu falo é você investir em acessórios. Quanto mais acessórios de noiva você colocar naquela reprodução da sua modelo, mais real ela vai ficar. E a pessoa vai poder se imaginar daquela forma. Porque a gente tem que lembrar que quem tá vendo o nosso trabalho, ele deseja. E como que a gente deseja as coisas? Estando no lugar das pessoas. Não é verdade? Então, quanto mais elementos você colocar, né, de noivas, melhor vai ficar. Claro que a gente não vai fazer um carro alegórico, né, com a modelo, vai colocar um véu desse tamanho, um vestido e tal. Mas a gente tem que ter o quê? Os elementos principais, que é arranjo de cabelo, um hobby mais clarinho, brinco. Você pode tirar o véu e colocar o buquê, porque a gente também não pode exagerar em números de elementos, mas a gente tem que explorar eles. Então, por isso que eu faço às vezes algumas fotos de noiva que tem o arranjo, né, e o hobby, ou às vezes é o véu e o hobby, ou às vezes é só o buquê, né? Que é mais de busto, mas assim, que é só o buquê, só as rosas. Porque várias pessoas se imaginam de formas diferentes no seu grande dia. Então a gente tem que explorar essa idealização das pessoas. Posso misturar a luz do ring e do LED? Pode misturar sim. Só que o que acontece? Quando você tem um ring e um LED, você tem que saber posicionar ele. Qual que é a melhor forma de você unir um ring e um LED? É você colocar o LED no meio do seu ring. O ring normalmente é uma bolinha, aí você encaixa o seu ring ali. Jéssica Mello. Sara, eu tenho aqueles rings de placa quente e fria, não possui regulagem de temperatura, só de potência. Como você indica a utilização dele? Meio a meio, todo branco, potência alta ou baixa? Então,
O meu ringue, ele é desses de plaquinha também, que tem as placas. Então, o que acontece? Quando você tira as placas brancas, ele fica o quê? Luz dura, que é o luz do LED. Ele realça mais textura. Quando você coloca aquelas plaquinhas brancas, a luz fica o quê? Mais difusa. Ele vai o quê? Suavizar a textura. Aquele LED, ele é mais ou menos isso aqui, ó. Uns 5.000, 4.500. Você pode olhar atrás dele que vai estar esse número lá. Ele não chega a ser uns 5.500. Uma vez uma amiga me perguntou isso, qual que era a numeração, e eu procurei e eu achei numa caixinha que ele tem assim, que é tipo um motorzinho dele, e lá tem escrito. Faz live sobre morfopsicologia. Sim, eu vou fazer live sim sobre morfopsicologia, mas eu preciso de modelos. E eu também preciso de quê? De estar lançando o meu curso de visagismo, que eu pretendo lançar um curso só de visagismo. Eu quero lançar primeiro de colorimetria, porque as cores estão relacionadas aos temperamentos, né? E a forma onde a gente aplica também tem um sentido, tem uma mensagem diferente. Então eu preciso que vocês entendam muito bem da cor, sejam fera em tirar foto, fera na cor, entende? Para depois eu introduzir esse conhecimento para vocês de visagismo, porque aí a gente vai trabalhar o quê? Forma e as cores que a gente já aprendeu. Oi, Monique! Gente, a Monique que tá organizando os Master, viu? Eu vou estar em todos os estados do Brasil em breve, em nome de Jesus, tá? Dando os cursos. O meu Master, eu não sei se vai ter aluno aí de Master, mas se tiver, comente aí como foi o curso de vocês. Tem uma qualidade muito boa, porque na parte da manhã eu faço só o teórico, explico tudo que vocês precisam de imediatamente aprender sobre a cor, que é aquilo assim que é mais necessário para vocês, inclusive sobre como capturar melhor as imagens ali do celular de vocês e tudo mais. E aí na parte da tarde a gente faz as práticas, eu faço a minha e vocês fazem as de vocês, e eu vou na hora de tirar a foto ajudar vocês.